Pronto, agora eu ouço vocês. Vocês estão me ouvindo? Minhas maravilhosas. Sim! Agora a gente pode começar. Agora sim, acho vai que começar de novo, porque eu não estava aqui. Tô super animada. Tá. Perfeito, gente. Ô, Ríndala, a gente te convidou porque quando a gente falou assim, olha, a primeira entrevista que a gente quer ter no Amigas da Estética é uma pessoa que fale com propriedade sobre estudo. E aí logo a gente lembrou de você, eu que te conheço em particular, e eu falei, gente, a Ríndala tem que vir dar algumas dicas para a gente falar um pouquinho da sua trajetória, como que foi isso, a sua vontade de ir estudando, como te despertou a vontade de fazer o curso de estética? Conta um pouquinho para a gente a respeito disso, por favor. Bom, eu costumo dizer que a estética ela chegou para mim como um presente. O meu vestibular da faculdade não foi para estética e eu decidi me matricular no curso de estética por ser um curso mais novo, mais atual e me despertou curiosidade. Mas olha só, eu realmente recebi a estética na minha vida como um presente. E aí, gostei muito da graduação. Imagina, eu entrei na faculdade em 2009, quando poucas pessoas ainda ouviam sequer falar de estética ou conheciam a fundo que, de fato, se trabalhava com estética. Sim. E aí, amei a graduação, consegui concluir com êxito. Me formei, inclusive, muito jovem, me formei com 19 anos e, imediatamente, já iniciei a pós-graduação. Isso é curioso, Ana e Grazi, porque recentemente eu fiz o processo seletivo do doutorado e a minha banca me perguntou, nossa, mas você é muito apressada, você não acha? Você quer fazer logo tudo de uma vez? Porque em menos de um ano que eu acabei o mestrado, eu já estava fazendo seletivo para o doutorado. Então, realmente, se a gente for parar para pensar, foi um curto espaço de tempo. Mas então, vamos lá. Fiz a graduação, me especializei, tive a oportunidade de trabalhar com uma revenda de equipamentos médicos muito famosa, inclusive no cenário atual do nosso país, que é a Ibramed, e esse trabalho me abriu muitas portas, me possibilitou aprender muito e conhecer profissionais que são renomadíssimos na nossa área. Na sequência, fui convidada para dar aula em uma universidade particular, consegui ser aprovada no processo seletivo e hoje desenvolvo a função de docente em duas grandes faculdades e universidade aqui da nossa cidade, de São Luís. Fiz o processo seletivo do mestrado, fui aprovada. O interessante disso tudo, gente, é que na nossa área da estética ainda existem poucos estudos e poucas pesquisas que atuam diretamente com estética. Então, a minha orientadora, ela me abraçou. Ela, olha, você é esteticista, eu sei que você está numa área diferente da sua, mas vamos ver como a gente pode trabalhar de modo que enquadre o pessoal da estética na nossa pesquisa. E aí, no mestrado, gente, eu trabalhei com uma coisa maravilhosa. Eu gosto de compartilhar isso para explicar para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos acompanhando agora, que a estética é algo multidisciplinar. Então, meninas, eu trabalhei com neurociências. A gente estudou a intoxicação que determinados cosméticos faziam a nível de sistema nervoso central das pessoas que utilizavam aquele grupo de cosméticos. Então, é uma coisa belíssima para ser explanada para o mundo, porque não é algo que se vê todos os dias, não é algo que se pensa que pode trazer tantos prejuízos, e a gente está aí publicando esse artigo para difundir para toda a sociedade acadêmica a importância que é ter os cuidados, utilização adequada dos EPIs diante do cosmético, que pode ser algo tão inofensivo, mas que pode sim nos trazer prejuízos. E aí, gente, esse ano eu recebi o grande presente da aprovação do doutorado, e hoje essa é a minha atual função. Sou docente, sou professora universitária, supervisora de estágio, e sou mãe também, esteticista. Adoro! E o importante é isso. Olha, ser mãe e profissional é fazer um tricô aí, né? E eu que o diga, viu, Ana? Ô, Grazi, ela ainda conseguiu um horáriozinho para falar com a gente. Ela não é maravilhosa?
Gente, Não, aproveitem, gente. viu? Quem quiser mandar mensagem, digita aí no chat pra gente. Ríndala, Isso. você fala, você tem uma trajetória incrível, principalmente porque a gente ainda tem no mercado a cultura de rebaixar um pouco a profissão de esteticista. Isso ainda é muito forte, mesmo com tantos estudos e a profissão crescendo tanto. E foi muito legal trazer você pela profissão, pela trajetória que você já trilhou nisso aí. Qual a importância dos estudos? Quanto isso foi importante na sua trajetória? Porque a gente fala com muita gente que está se formando agora. E colocar isso na cabeça das pessoas, eu acho muito importante mostrar isso, que é possível você ser mais que uma mera esteticista, como o mercado está cheio, né? Nossa, com certeza. Grazi, muito importante você perguntar acerca disso. Quem se forma em estética, a minha visão enquanto educadora, tá? Quem se forma em estética hoje almeja unicamente a renda. A estética realmente ela traz uma renda muito satisfatória para quem sabe atuar, claro. Então, eu penso que talvez a nossa profissão ela seja tão pouco reconhecida diante de outros profissionais, porque o esteticista ele dificilmente se preocupa em estar se atualizando e dar continuidade a esse segmento de estudos. Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu acredito que são poucas as profissionais de estética que se dedicam, que almejam fazer uma especialização ou um mestrado e continuar nessa vida de estudos. Não é fácil, pessoal. O estudo ele é contínuo. Todos os dias nós precisamos estudar, estar atualizados. Todos os dias saem novas literaturas acerca de conteúdos que nós já estamos habituados a trabalhar, mas cada dia tem um pesquisador descobrindo uma coisinha nova e eu preciso estar antenado, eu preciso estar atualizado diante de tudo isso que é publicado. Então, o estudo, para mim e na minha visão, é o fundamental. Não adianta o pessoal que está se formando imaginar que vai para a clínica, que vai desenvolver a prática clínica, que é algo muito, muito importante, só um minuto, mas deixar de se atualizar enquanto aos estudos. Então, nossa, extremamente relevante. E mais um parêntese que eu quero abrir. Verificar bem a pessoa com a qual você está se atualizando, tá? Então, aos acadêmicos, sugiro que sempre busquem o currículo desses profissionais. Nós sabemos que existem muitos profissionais que são aproveitadores, que eles querem unicamente comercializar os seus métodos, os seus cursos, e é importante verificar o currículo, saber se realmente essa pessoa está preparada para fazer um curso, para ministrar um curso e disseminar conhecimento. E você, Ríndala, olha o diferencial, né, de você como professora atuando numa faculdade tão importante, né, não só em uma, mas em outras faculdades, você colocar isso para a gente. Não é todo curso, é a sua responsabilidade, a minha, da Grazi, de formarmos profissionais com senso crítico. Nem tudo que sai no mercado é interessante, né? Mas para isso é somente o estudo que vai permitir que o aluno saiba disso. Então, ter professores como você que fala isso de uma forma muito aberta é muito importante. Demais. Não só ensinando a teoria, mas você trazendo eles para o seu lado e falando assim, gente, abre o olho, não é tudo que sai que é interessante, não é todo equipamento que sai que é beleza, né? Então, isso que você colocou é muito importante, né, Grazi? É uma coisa que a gente fala muito. E às vezes pode ser importante ou interessante para mim, para minha prática clínica, mas não é para você, para a sua prática clínica, né? Eu não preciso ter tudo dentro do espaço. Isso. Justamente. E as várias formas, né, Ríndala, de se estudar, não é só fazendo curso, é tendo uma boa faculdade, estudando bastante no período da faculdade, tentando absorver o máximo que professores como você, que fazem total diferença, podem passar para esse aluno, né? Isso. Através de artigos, através da prática clínica que ele pode conseguir no estágio da faculdade e estágios fora também.
né? Então, eu acho que quando o aluno, ele foca, o aluno ou o profissional, em um tipo de estudo só, fica muito vago. Ele precisa, é por isso que eu queria que você abordasse um pouco isso para a gente, as várias formas de se estudar e o quanto isso é importante, porque uma coisa se relaciona à outra, né? Verdade, verdade, Ana. Eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, nós somos os facilitadores. Nós estamos aqui direcionando, dando direcionamento para vocês. O estudo ele não se concretiza somente na sala de aula ou somente na aula remota, como nós estamos trabalhando agora. O estudo ele é constante e eu gosto sempre de trazer alternativas de estudo. Então, por exemplo, eu coloco uma normativa, coloco uma RDC da Anvisa para os alunos complementarem a abordagem que foi tratada em sala de aula, coloco um artigo que complementa o que foi estudado em sala de aula. Olha só, pessoal, tem diferentes abordagens dessa técnica. Vejam o que os autores estão falando na literatura. Então, eu gosto muito de provocar o aluno, de incentivar o aluno a buscar. Até porque eu sou extremamente crítica. Hoje eu adotei uma postura de não acreditar em tudo que eu vejo, de não acreditar em tudo que eu leio quando se trata de estética. Então, eu prefiro raciocinar clinicamente, raciocinar acerca do que eu estou observando. E eu trago esse tipo de discussão aos meus alunos porque eu também quero que eles desenvolvam esse raciocínio clínico, raciocínio crítico, principalmente. Você olha uma pessoa falando na internet, nossa, hoje nós vivemos em uma era de conteúdo fácil. Todo mundo fala sobre tudo com uma propriedade incrível, absurda, né? É todo mundo especialista em tudo. Exatamente. E aí eu falo, enxigo, nossa, mas essa pessoa que você viu fazendo isso, ela tem propriedade de falar sobre esse assunto? Então vocês têm que ser críticos mesmo, do mesmo modo quando eu explico sobre as pessoas que eles vão se especializar, que eles vão realizar os cursos, como eu citei anteriormente. Então, essa forma de transmissão de conteúdo, o professor entra como uma pessoa que vai direcionar, certo? O aluno ele tem que também se esforçar e procurar estudar também. Hoje eu percebo, nós já temos uma visão mais crítica e os alunos que se destacam, nossa, a gente consegue identificar de longe, essa pessoa vai ser um excelente profissional. Vai ser meu colega de profissão. E eu falo isso para a gente daqui a pouco. Hoje vocês são os meus alunos, daqui a pouco nós estaremos trabalhando junto. Eu vou estar aprendendo com vocês do mesmo modo que um dia eu consegui transmitir conhecimento para vocês. E é emocionante, né, Ríndala? Isso é emocionante. Demais, demais. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo os meus alunos se destacando. Ai, professora, vem aqui conhecer o meu espaço, eu queria lhe apresentar porque você foi muito importante na minha jornada. Gente, isso enche o coração de gratidão. Enche o coração de gratidão. Esse negócio de desenvolver profissionais é muito legal, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que apresentam uma certa resistência. Eu recebo muitas mensagens, professora, eu gostaria de uma indicação de um aluno, mas eu gostaria com experiência. É difícil. O aluno mas aí formado, ele está ainda caminhando. E pegar ele sem experiência é muito mais fácil. O trabalho inicial... Você pode lapidar. Exatamente, o trabalho inicial vai ser um pouquinho mais árduo, porque você vai ter que ensinar. Ok, mas depois que ele aprende, gente, é muito mais gostoso. A recompensa é muito mais rápida. E todo mundo teve um começo, né, Ríndala? Todo mundo começou do zero. Todo mundo começou com experiência. E como eu brinco com meu filho, ninguém nasceu sabendo. Mas, gente, esse ponto que a gente colocou aqui, vamos aproveitar e dar uma dica para quem está ouvindo a gente. Uma das possibilidades de aumentar a sua prática clínica é procurar um estágio fora da faculdade, não é, Ríndala? Como que é essa questão? Você vive isso? Você ainda sente dificuldade dos alunos conseguirem esse estágio fora? Ou também ainda existe muito, eu acho,
e eu quero chamar a atenção porque eu não tive ninguém para olhar para mim e falar assim, gente, procure um estágio, mesmo que não seja remunerado. Não comecem a procurar as possibilidades só depois de formado. Bom, então, excelente ponto para a gente discutir. Hoje, as faculdades, elas oferecem um estágio, certo? Algumas com uma carga horária maior, outras mais baixa, dependendo do título, certo? O bacharelado exige uma carga horária de estágio mais alta do que o tecnólogo em estética, tá? E aí, o pessoal da graduação cursa o estágio, cursa todo o período de estágio e vivencia as práticas de estética corporal, estética facial, terapia capilar, massoterapia, enfim, as especialidades dentro da nossa área de atuação. Porém, pessoal, o que eu percebo é que, como a gente colocou lá atrás, o profissional esteticista, ele quer ganhar dinheiro, então ele quer ser empreendedor, quer abrir o seu próprio negócio e iniciar logo o atendimento, uma fonte de renda. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, todo mundo precisa ter uma fonte de renda, mas o que eu aconselho é que essas pessoas adquiram experiência. Experiência clínica é fundamental. Muitas vezes, o que o estágio da faculdade oferece não é suficiente para você se manter seguro, para que você atenda o seu cliente. Claro, é o pontapé inicial para você aprender a lidar com o cliente, aprender a avaliar, vivenciar determinadas rotinas clínicas que em outra situação seria impossível vivenciar. Mas procure estabelecimentos, se ofereça. Cada profissional tem algo a oferecer, a acrescentar. Eu tive tudo na minha vida na estética foi assim, bênção, foi presente. É porque você é abençoada. É porque você é abençoada. Você vai atrás, você começa com aquela energia positiva, e isso faz muita diferença. Verdade, a pessoa que só reclama, gente, ai, por que isso? Ai, porque eu vou estudar? Ai, porque eu tenho prova? Não vai para frente. A gente tem que ver a vida de uma forma positiva, ir atrás, perguntar, olha, eu não podia fazer um estágio aqui com você, para você, nem que seja para você falar assim, essa área eu não quero, mas é um aprendizado. Claro, com certeza, com certeza. Até porque o mundo não é feito de perfeição, né? A gente vai ter muito mais problema para resolver do que outra coisa. É verdade, Graça. Não adianta ficar reclamando do que tem que fazer. Verdade. Lá no estágio clínico, eu falo para os alunos, eu não gosto de trabalhar com massoterapia, eu prefiro estética facial. Olha, vamos com calma. Aqui no estágio é o momento que você tem para se identificar e justamente para você saber com o que você quer e o que você não quer trabalhar lá no futuro. Mas aqui é o seu momento de aprendizado. Então, nós vamos vivenciar todas as técnicas, todos os recursos, tudo, e lá na frente você escolhe o que você vai querer fazer ou não, ok? E aí, como eu estava falando, no meu momento de recém-formada, eu consegui trabalhar, nesse caso já era um emprego, não era mais um estágio, mas eu consegui trabalhar ao lado de grandes profissionais, gente, que me possibilitaram, que me ensinaram muito, então eu devo muito a eles. Eu era recém-formada, eu tinha o conhecimento teórico, prático em pouca quantidade. Então, essa vivência, essa transferência de conteúdo dos profissionais que já eram atuantes, para mim, enquanto recém-formada na época, foi primordial para a profissional que eu sou hoje, que eu me tornei hoje. Então, eu sou muito grata a isso. Que delícia, é isso mesmo, né, Grazi? E hoje, a nossa estética, né, Grazi, que a gente vem conversando muito, ela mudou muito, né, Ríndala? Hoje é uma estética mais baseada em evidência científica, né? Sim. Então, a necessidade do estudo, mais uma vez, porque quem não se atualiza, quem não estuda, não vai dar certo. E isso, gente, é a esteticista e as mais
variadas profissões, né, Ríndala, que hoje atuam também de uma forma muito bacana no mercado estético. O fisioterapeuta, o enfermeiro, o biomédico, que a Grazi sempre me lembra que eu esqueço do biomédico, o odontólogo. Gente, todo mundo tem o seu espaço. O importante é que a gente estude e possa elevar, né, a nossa profissão, Ríndala. É verdade, com certeza. E daí, mais uma vez, enfatizo a importância do profissional de estética estar sempre se especializando, porque eu acredito, meninas, que a nossa profissão ela está ganhando mais visibilidade. Então, Total. hoje o que muitos conselhos de classe ainda veem como preconceito, ser esteticista, daqui a algum tempo não vai mais ser assim. Você é esteticista, então nós seremos vistos com um posicionamento diferente, mas isso depende da classe profissional. Então, eu enfatizo muito a importância desse conhecimento contínuo, desse estudo continuado. A graduação, gente, é o primeirinho passo que a gente tem de introdução à nossa área profissional. Não para por aí. Pelo contrário, ela inicia a partir dali. Então, daí, todo esse trabalho que eu já faço com os meus alunos, que eu já faço nas redes sociais, a importância de continuar estudando e se especializando. Cada um profissional dentro da sua área de atuação, certo? Claro que eu também enfatizo a importância dessa atividade, desse atendimento clínico multidisciplinar. Então, o que não nos compete, nós vamos direcionar a um colega que trabalhe com essa intervenção. Não vamos invadir a profissão do colega. Eu também acho isso extremamente antiético, falando profissionalmente. Mas e vice-versa, né? E isso, claro, eu vejo isso como uma abordagem multidisciplinar que todos nós seremos beneficiados. Com certeza, eu principalmente acho. O nosso paciente, né, que é o nosso objeto de trabalho. Nosso paciente, ele vem, apresenta uma queixa, e aí, a partir dessa queixa, se eu não conseguir atendê-lo, eu vou direcioná-lo ao profissional que pode auxiliar nessa abordagem clínica. Ô, Ríndala, a gente falando ainda em estética baseada em estética científica, porque a estética hoje já é muito mais saúde do que a estética por beleza só. Você acha que essa não é científica, essa profissionalização com mais estudos, a base científica da estética veio para nivelar a profissão por cima? Porque o que eu percebo, a gente percebe a banalização da profissão se deu pelo boom de pessoas achando que estética só dá dinheiro e que não querem se profissionalizar mais. Então, a gente vê muita estética pacoteira, que vende aquele monte de pacote e aí você vai ver, sai R$30 uma drenagem linfática, e banalizou tudo. E a pessoa não tem a capacidade de te explicar fisiologicamente o que acontece com uma drenagem linfática. Você acha que esses estudos vão nivelar mais a profissão por cima, nivelar por cima, né, e não por baixo? Com certeza, Grazi. Muito bem colocado, gente. A profissional que não estuda... Essa Grazi é danada. Nossa, demais. Grazi, adorei te conhecer. Ela vai e faz assim, ó, pô! Adorei, Grazi. Ana Cláudia. Com certeza, vai sim nivelar, e os profissionais que não estiverem adequadamente alinhados nessa linha de raciocínio, eles vão ficando cada vez mais para trás. Vão perdendo, com certeza, espaço no mercado de trabalho, porque hoje o nosso cliente, quando ele vai para a clínica, quando ele procura determinado procedimento, ele já sabe como se dá, já sabe o que acontece, já sabe o que vai sentir, já sabe quanto tempo o procedimento dura em média, ele já sabe, inclusive, fisiologicamente, o que vai acontecer no organismo dele. Já pensou? É incrível, né, gente? Incrível. E outra coisa, tem clientes que eles vêm de várias estéticas, então ele vai chegar lá na minha estética, nossa, mas não é desse jeito que se executa esse determinado procedimento, não, viu? Você está
Já pensou ouvir isso de um cliente? Nossa, eu morreria tranquilamente. E aí, gente, esse assunto que a Ríndala trouxe e a Grazi começou é muito interessante, porque assim, meninas, por um lado, né, a informação tá aí, é ótimo, mas vamos entrar um pouquinho, né, Grazi, na questão da relação do profissional com o paciente, né, Ríndala? Muitas vezes nós precisamos derrubar as objeções. Ele já vem falando que ele quer aquele procedimento que está na revista da atriz tal. Só que aquele procedimento tem indicação, contraindicação, tem toda uma fisiologia dentro dele. E às vezes a gente precisa colocar para ele: olha, esse não é o seu melhor procedimento, seria o mais indicado esse. E para isso precisa ter um bom relacionamento. Não é só a teoria, não é só a prática. Você precisa ter um relacionamento. E isso eu acho que você aprende muito vendo os seus professores, fazendo cursos, vendo como que outro profissional cuida disso. E a questão dos estágios, volto também novamente a dizer. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a questão dessa relação que eu vejo, né? Nós que damos aula, muita dificuldade dos alunos. Trabalho com muitos estagiários, eles falam assim: Ana, mas o fulano quer fazer tal coisa. E eu falo: gente, mas não é assim. Como que o estudante ou que o profissional que está nessa área pode te ouvir um pouquinho? Qual a dica que você dá para esses profissionais que estão tendo, Ríndala, essa dificuldade? Quem manda no protocolo é o paciente e não o profissional. Fala para gente. Então, isso é algo que eu também insisto muito com as minhas alunas de estágio supervisionado. Pessoal, é o seguinte: vocês têm autonomia, vocês já são estagiários, vocês sabem como conduzir. Então, a partir da avaliação, obviamente, nós vamos saber, conhecer melhor esse cliente, saber se ele conhecer a queixa e saber se ele está apto ou não para a ideia da proposta de tratamento que nós vamos traçar para ele. O cliente, sim, ele já vem pensando naquele tratamento. Eu gostaria de realizar um tratamento muito comum, criolipólise. Gostaria de realizar a criolipólise. Mas nós sabemos que existem N contraindicações para a criolipólise. Então, muitas vezes esse cliente chega: ai, mas é porque eu vi, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Mata a gordura, mata. Às vezes eles nem sabem se expressar, mas eles viram na revista que mata, então eles querem destruir a gordura. Enfim. Quem não quer matar a gordura, gente? Quem não quer? Eu quero matar todas. Exatamente. E aí entra, claro, o conhecimento do estagiário, do esteticista, de saber identificar se aquele cliente está apto ou não a realizar determinado procedimento e, principalmente, caso ele não se enquadre, caso ele se aplique dentro de algumas contraindicações acerca daquele procedimento, que você saiba dialogar e explicar para ele por que não pode ser daquela forma. Olha, eu sugeri essa proposta de tratamento para você. Infelizmente, nesse momento, você não está apto a receber esse procedimento, mas nós vamos iniciar a sua intervenção com esse, e se daqui a algum tempo você estiver apto, nós podemos realizar o procedimento que você tanto procura. E é importante, meninas, esclarecer isso de uma forma muito simples e deixar o cliente consciente de por que você não está podendo realizar naquele momento, porque ele pode sair aqui da minha estética, ir lá na estética da colega e fazer o procedimento, tá? Então, não é algo comercial, ele quer pagar, eu tenho dinheiro, não é isso. A gente não está falando disso, nós estamos falando de contraindicações e principalmente da saúde de uma pessoa. Nós estamos lidando com a saúde dos nossos pacientes. Estética não é exclusivamente beleza. Vocês já imaginaram, se eu for negligente atender o cliente que se aplique alguma contraindicação, como depois eu vou conseguir contornar uma eventual um problema decorrente daquele procedimento que eu executei, ele estava contraindicado. Então, eu costumo dizer, meninos, quanto mais a gente estuda, mais receoso nós ficamos.
Eu falo É muito. isso! Eu falo muito disso, Ríndala, dessas contraindicações, que eu falo assim, gente, num cenário muito catastrófico, lógico. Você pode pegar um paciente para fazer uma drenagem linfática que tem trombose e você matar um paciente na maca. Imagina! Meu pai tem trombose, eu fico doida para fazer massagem nele porque ele sente trocentas mil dores. Eu não posso colocar meu pai na maca e fazer uma massagem nele. Se ele morre na minha maca, eu vou fazer o quê? Você já pensou? Vou carregar essa E culpa o aí, resto da minha vida. exatamente. E aí, Grazi, muito bem colocado isso. Mais uma vez, a importância de você fazer uma avaliação adequada no cliente, porque o cliente, ele vem com essa ideia de que quero, e ele omite determinadas informações. A gente vai fazendo a anamnese, resposta, não, não, Não. não. Aí, quer logo fazer. Aí, gente, a importância de pedir para ele assinar lá embaixo, Sim, colocar data, isso. porque se algo acontecer, você tem o respaldo, a ficha de avaliação é um documento da clínica. E aí eu fico me perguntando, porque, meninas, eu sou frequentadora de clínicas de estética. Eu sou paciente da estética, claro. Mas amamos atender e ser atendidas, né? Obviamente. Mas eu já frequentei inúmeros estabelecimentos, sem brincadeira, que eu sequer passei por uma avaliação. Então, eu o também, que eles... minha filha, eu também. Gente, eu sou cheia de contraindicações, Olha aí, quem for atender a Ríndala, cheia de contraindicações. Cuidado! Moça, cuidado, né? Gente, eu fui Mas fazer aí é uma que tá. vez. Desculpa, Ríndala, te cortei. Pode Não, continuar. claro, era só isso mesmo, que as pessoas acabam deixando de avaliar e faz o procedimento de qualquer forma. Claro que eu não serei negligente comigo mesma, né? Obviamente, não vou fazer algo que coloque a minha vida, a minha saúde em risco. Mas as pessoas não costumam, e eu acredito que algumas já me conhecem. Então, ela é uma profissional da área, eu vou deixar de avaliar porque ela já sabe o que ela pode e o que ela não pode. Não, eu estou lá como paciente. Como paciente. Não isso sou aí. profissional. Aqui eu não sou profissional, aqui eu sou paciente, então deveria ser tratada como tal. Com certeza. Grazi, desculpa. Eu te cortei, desculpa, é porque eu e a Ana Cláudia, a gente é muito emocionada para fazer essas reuniões ao vivo. A gente quer falar o tempo inteiro. Fica à E aí vontade. a gente acaba atropelando. Eu ia falar de uma vez, há muitos anos eu não tinha clínica ainda, eu fiz uma lipo e fiz uma redução de mama. E cheguei na casa da minha mãe, que eu fiz em São Paulo, estava na casa da minha mãe, e fui fazer o pós, fazer as massagens de pós, com uma esteticista, que era esteticista há muitos anos, muito boa. Eu fui uma vez nela, porque ela me veio com um aparelho desse tamanho, que tem um cabeçote, eu nem sei que aparelho é esse, que tem um cabeçote vermelho, que vai vibrando, e aquilo até belisca a gente, porque ele fica girando assim. Num pós-operatório de lipo, sem passar nada para aquele aparelho deslizar. Eu quase morri nesse dia. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando de dor por causa da cirurgia. E era pós-imediato, não tinha 2 semanas, tinha 2 semanas que eu tinha feito a cirurgia. Assim, gente, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, Grazi. Fui nela uma vez só e saí. Falei assim, não, pelo amor, não dou conta disso aqui não, esse sofrimento. Tá doido. A gente não gosta nem de ouvir isso, né, Ríndala? Eu não dou conta disso, sabe? Eu nem gosto de falar de pós-operatório e desses atendimentos aí como esse que você está relatando, porque isso me adoece, gente, sem brincadeira. Como a pessoa não consegue respeitar a fisiologia do corpo humano? Eu queria só a drenagem, gente. Eu queria só desinchar um pouco. Quem trabalha com pós-operatório, gente, por favor, vamos compreender, vamos entender o que acontece. Paciente pós-operatório que é só um carinho. Ele só precisa de um carinho, basta, gente. Mais nada. Já basta, ele já está sentindo muita dor. A gente tem que acalentar esse paciente, tratar ele para ele se reparar de maneira mais breve. Para que ficar exercendo pressão, exercendo manobras muito invasivas que provoquem dor em uma pessoa que já está sofrendo? Não, peraí, por uma estética mais humanizada. Vamos lutar por isso também. E não era isso naquele momento, gente. Não tinha a menor indicação naquele momento. E olha que eu ainda nem mexia com isso e já sabia que não era indicação. Outro dia eu recebi uma mensagem que você falou de criolipólise. Calma, Ana, que eu vou te deixar falar. Eu recebi uma mensagem aqui de uma cliente
querendo saber preço. E eu não passo preço por mensagem. Eu não passo preço nenhum sem avaliar as pessoas. Por mais que eu tenha um preço fixo, eu não passo sem saber, porque eu não sei quantas sessões vão ser necessárias, quantas regiões vou ter que tratar, então eu não passo. Aí, e foi até o Rodrigo que respondeu essa cliente, ele perguntou qual era o interesse dela, aí ela responde assim, é que eu queria fazer criolipólise para celulite. Aí o Rodrigo olhou para mim e disse assim, Grazi, criolipólise trata celulite? Eu disse, Rô, diretamente, não é a função, não. Pode melhorar num paciente que tem, enfim, como um efeito secundário, mas não é, a indicação não é para criolipólise para celulite. Se a menina está querendo criolipólise aqui para celulite, eu disse assim, Rodrigo, pede para ela vir fazer uma avaliação. Ah, mas eu já faço em outra clínica, eu queria saber só preço. Eu disse, Rodrigo, então fala para ela ficar à vontade em outra clínica, porque não com essas palavras, né, lógico, mas... Ai, Grazi, verdade. A gente precisa, assim, ter muito jogo de cintura também, né, para esse tipo de situações. E sabe que eu estava lembrando que você falou lá no início da nossa conversa de esteticista que faz pacote. Como é que você falou? Esteticista pacoteira, é isso? Clínica pacoteira. Tem muito, gente. Adorei esse termo. Mas eu costumo dizer, ai, professora, pacote com tantas sessões. Gente, pacote só o que a gente recebe pelo correio quando pedimos algo, tá bom? Pacote pode ser também aquele que vem da padaria, um pacotinho assim de pão, pacote de biscoito. Mas pacote de estética, não. Nós vendemos um tratamento. Exatamente. Esse tratamento inclui as necessidades que o cliente tem naquele momento. Então, é importante também aniquilar esse termo. Eu não gosto, eu ensino de modo que elas não apliquem esse termo pacote, porque não é adequado, não é adequado. Falando nesse assunto, você acha que esse tipo de atitude dos nossos clientes é responsabilidade da postura profissional da esteticista? Por exemplo, claro. Do esteticista que faz, mesmo sem ser indicação do cliente. Claro, com certeza, é aquela esteticista que só está pensando em ganhar o dinheiro, mesmo que o cliente não tenha indicação. E eu tenho, assim, vários relatos, meninas, se eu for contar aqui para vocês, são assustadores. Assim como você foi atendida com uma massagem vigorosa no pós-operatório de lipo, eu tenho uma colega muito próxima que foi em uma determinada clínica e eles fizeram uma criolipólise no pós-operatório de lipo. É inacreditável. Coitada, claro, gente! Com certeza, a culpa, a responsabilidade é toda do terapeuta, porque não avaliou corretamente, estava pensando exclusivamente no retorno financeiro, e isso é uma violação ao organismo humano. Então, eu não concordo com esse tipo de atitudes. Eu acho, sim, que muitas pessoas estão viciadas, muitos clientes estão viciados em decorrência desses profissionais que não estão atuantes de maneira adequada no cenário da estética. Tem pessoas formadas há 5 anos, há 10 anos, que não buscam se atualizar. E, meninas, vocês já estão atuantes há muito tempo no mercado, assim como eu. Existem coisas que nós aprendemos lá atrás que hoje são vistas de uma maneira totalmente diferente. Então, Ana, o seu microfone está desligado, tá? Então, mais uma vez, eu enfatizo a importância de estar se atualizando, porque as coisas vão sendo lançadas, elas vão sendo estudadas e melhor conhecidas. E se eu aprendi lá atrás de uma forma e continuo executando até hoje dessa forma, com certeza eu esqueci de um pequeno detalhe, que foi a atualização, e estou aplicando algo que não está mais adequado. Então, importante esse ponto de se atualizar. E, gente, se o Aí, ó, tá vendo? Isso acontece sempre. Peraí, Ana, só um minuto, senão eu vou perder esse fio da meada aqui. E eu acho importante lembrar que atualizar não quer dizer você se encher de curso profissionalizante, de curso de método que sai por aí. Porque, às vezes, eu, por exemplo, no começo da clínica, eu era a louca dos cursos. O que eu mais fazia era curso, fazer curso e comprar aparelho. E isso não resolve, isso não resolve. Em atualizar não é ficar fazendo curso adoidado, não. São as várias formas de estudo, né, que a gente já colocou anteriormente. Existem várias formas e você precisa se dividir entre esses estudos, porque senão não vai dar certo.
E, gente, se o paciente chegou no seu espaço e ele fez um procedimento que não era para ser feito, a culpa não é do paciente, a culpa é sua como profissional. Ah, mas ele quis, a culpa é sua, porque você é o profissional. Ele não compreende, ele não entende, ou ele muitas vezes não quer entender, mas a culpa é sua. Então, é bom tomar cuidado, né, professora? Eu já perdi alguns pacientes por me negar a fazer tratamento sem indicação. Que eles se sintam livres a procurar outro lugar. Que você... perdi não, eu ganhei, né? Eu ganhei não tendo um problema futuro. Justamente. Perfeito, eu também apoio essa linha de raciocínio, viu, Grazi? Eu também. Grazi, apoiado, Grazi. Ô, Rindal, agora para a gente finalizar. Dicas para quem está começando e para quem já está. Porque, gente, nós não estamos aqui para apontar, você tem 10 anos e não tem se atualizado. Se você compreendeu que você não está se atualizando, tá tudo bem, tá na hora de mudar. O importante é mudar, é não continuar, é não permanecer no erro. Isso. Então, essa professora maravilhosa que tem essa trajetória incrível, gente, doutorandinha maravilhosa. Fala pra gente, finaliza a nossa conversa, tanto para o estudante, como para o profissional novo no mercado, ou para o profissional que já está aí 20, 30, 40 anos, que também tem os pontos super positivos deles. Faz um apanhado geral para a gente finalizar. Bom, eu costumo sempre indicar o estudo através de artigos científicos. Eu acredito que essa é a nossa principal fonte de atualização. Agora, tem um pequeno detalhe, eu vou deixar uma dica legal para vocês. Qual é o detalhe? É que aqui no Brasil a gente produz muito pouco. Então, infelizmente, nós temos pessoas pesquisando, mas ainda é escasso a quantidade de produções. Então, em língua portuguesa, nós vamos encontrar uma baixa quantidade de publicações. O que a gente tem que fazer? Colocar o nosso objeto de estudo. Primeiro, os profissionais que já estão graduando, ou acadêmicos, ou os profissionais já atuantes. Vamos determinar o que eu quero estudar hoje. Então, vou me especializar em um determinado recurso, por exemplo, radiofrequência. Eu quero saber onde eu posso empregar radiofrequência. Hoje a gente está numa moda de TK-terapia, que é uma extensão da radiofrequência e que é legal porque ela tem a possibilidade de produzir estimular térmico. Então, como é que ela produz esse estimular térmico? Vamos estudar um pouquinho para entender melhor o que acontece? E aí você traduz o termo, o nome do recurso para o inglês, fique na frente do computador, no seu próprio smartphone, traduz o termo para o inglês e coloca lá no Google Acadêmico. Gente, o Google Acadêmico, ele faz link com a PubMed, com periódicos CAPES, com a Medline, com a Cielo. Então, ele hoje já consegue fazer esse link com essas principais bases de dados que vai conseguir colocar à sua disposição, em segundos, uma vasta quantidade de materiais acerca daquela temática. Então, essa é uma ótima estratégia de estudos, traduzir para o inglês e fazer a busca lá no Google Acadêmico. Professor, e quando eu achar um artigo em inglês, eu não sei ler inglês, aí a gente vai utilizar o Google Tradutor. Você vai traduzindo por partes, traduz primeiro a introdução, depois traduz o material e métodos, depois a discussão, vai fazendo a interpretação daqueles resultados que o autor descreveu naquele material e faça as suas anotações, faça uma resenha crítica, anote quais foram os parâmetros que foram executados naquele estudo para que você possa reproduzir clinicamente e verificar se sim você consegue atingir os mesmos resultados que aquele autor conseguiu na sua pesquisa clínica, ou pesquise uma revisão sistemática, onde eles conseguem integrar várias pesquisas e apontar esse daqui foi o melhor parâmetro utilizado, esse aqui não foi tão satisfatório. Isso serve, gente, inclusive para quem já trabalha com determinados recursos, que está tendo resultado pobre na clínica. Às vezes a gente não está utilizando a maneira adequada daquele recurso.
Então, essa é uma estratégia que eu acredito que é a mais válida. Se vocês puderem, comprem livros. Hoje, aqui no nosso país, tem uns profissionais se destacando muito, muito, muito na estética científica, tá bom? A gente pode deixar depois as dicas de profissionais que vocês podem seguir para poder se manter atualizados nessa linha de raciocínio, tá bom? Estética com ciência e com evidência, nada de achismo, nada de olhar receita indicada por terceiros que não têm propriedade para poder, de fato, atuar e termos os resultados que gostaríamos de ter na nossa prática clínica. Ai, show, linda, Laê! Minha querida, obrigada. Parabéns por essa carreira linda. Muito obrigada. Obrigada, minha maravilhosa. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.